Olá, Valéria do Método Gerar novamente. Estamos hoje com a nossa terceira aula. Vamos falar sobre prescrição de exercícios no pós-parto. Então, quais são os fatores que estão associados ao pós-parto? Então, após a mulher ter seu filho, o que nós precisamos prestar atenção para que a gente possa atender, fazer um atendimento, prestar um serviço adequado a essa mulher no pós-parto. São 4 fatores. Primeira questão da dor lombar, que ela não acontece apenas durante a gestação, mas também após. A diástase do reto abdômen, a gente precisa saber se essa mulher tem ou não, se reduziu, se não reduziu, se está reduzindo. A incontinência urinária, que acontece durante a gestação e depende de outros fatores, pode continuar e piorar durante o pós-parto, e a questão da retenção de peso que ela ganhou durante a gestação. Então, primeira questão, então, a dor lombar no pós-parto. Então, assim, ela teve a dor lombar durante a gestação por conta da mudança do centro de gravidade. Então, aumentou a barriga, né? E você teve ali aquela musculatura que está mais contraída. Então, aí a gente pensa, bom, então a barriga foi embora, então volta ao normal a musculatura. Só que ela vai manter alguns movimentos de inclinação, carregar o bebê, e às vezes ela carrega de maneira inadequada, porque não tem força no braço, então ela joga a força. O bebê vai aumentando de peso, então ao invés dela não ter força no braço, ela empurra para trás, começa a doer ainda mais as costas. E essa mulher que já tem filhos, né, que é a mulher com a multiparidade, né, ela acaba tendo mais dores do que as mulheres que têm apenas um filho, né. Então, aquelas alterações todas que ela teve durante a gestação, então a hipercifose, a hiperlordose cervical e lombar, a hipercifose, pode, se ela manter uma postura inadequada na hora de amamentar, na hora de carregar esse bebê, ela pode perpetuar essa má postura. Né? Principalmente se a musculatura está fraca. Então, se ela não fazer exercício antes da gestação, se durante a gestação ela também não fez exercício, então essa musculatura está muito fraca. Então, o peso do bebê que vai aumentando a cada dia, ela vai mantendo uma posição inadequada e aí ela vai começar a ter muitas dores nas costas, nos ombros, no pescoço. Então, a gente precisa fortalecer essa musculatura aí no pós-parto, se ela não ter essa musculatura fortalecida. E outra problemática é a espondilolistese. Quem não lembra o que é o deslocamento de uma vértebra sobre outra. Então, aqui tem a imagem ali circulada, né? Uma vértebra que escorrega uma por cima da outra. E aí, esse é um estudo bastante antigo, né, de 96, mas ele mostra a prevalência maior nas mulheres com mais filhos. Então, mulheres que têm mais do que 2 filhos, mais do que um filho, né, que são as multíparas, elas têm mais risco de ter essa doença do que as nulíparas, as que nunca tiveram filhos. Portanto, a dor lombar e a espondilolistese é muito maior nas mulheres que têm mais filhos. E aí, principalmente por aquela questão que eu comentei. Não tem força nos braços para carregar o bebê, carrega o bebê de maneira inadequada, coloca o bebê na cintura, na lateral, e aí carrega o bebê, carrega a mala do bebê, a bolsa dela, tudo em cima da coluna. E aí essa mulher começa a ter problemas. E outra, além disso, as mulheres que têm carro, que usam carro, colocar o bebê na cadeirinha atrás, então muitas vezes ela tem que fazer rotação do tronco, então assim, tudo errado. Então vocês precisam falar isso com ela, olha, cuidado na hora que você for colocar o seu bebê na cadeirinha, ou se você for colocar ele no berço, cuidado com as rotações, né, que às vezes o bebê chora, você já vira direto. Então, essa mulher precisa observar a postura dela na hora de fazer os seus cuidados com o seu bebê.
Além da questão da dor lombar, né, desse problema na coluna, você também tem a questão da diástase do reto do abdômen. Então, lembra que a gente falou na aula passada que essa mulher aumentou o abdômen e o reto do abdômen ele vai se abrindo. E assim, só que assim, ele normalmente volta ao normal, né? Então, 6 semanas após o parto, a separação deve ter a largura aí de 2 dedos, que é de 1,5 cm a 2, e reduz ainda mais depois. Algumas vão manter, né? Um dedo, tal, mas aí não tem grandes problemas. Agora, tem as mulheres que não voltam essa diástase. E aí a gente comentou na aula passada. O que a gente deve fazer? Vamos fazer abdominal para fortalecer esse abdômen para voltar ao normal. Não, não, não. Se você fizer abdominal, né, flexão de tronco comum, essa mulher vai aumentar ainda mais essa diástase, porque você vai, né, quando você contrai esse rasgo, ele tem a tendência de abrir e não fechar. Então, você precisa fazer outras atividades. Então, a atividade que hoje mais comprovada que reduz a diástase é a hipopressiva, é a ginástica hipopressiva. Caso você não tenha um conhecimento sobre a área, você precisa fazer um curso. Se não, você precisa indicar ela para alguém que faça esse tipo de atividade para ela reduzir isso. Ou fazer uma cirurgia plástica, né? Que grande parte das mulheres acabam indo para essa área. Mas se a gente, como profissional de educação física, tiver um curso da ginástica hipopressiva, bárbaro, porque a ginástica hipopressiva, lembre-se, ela foi elaborada para as mulheres do pós-parto e depois acabou sendo usada para outras mulheres, mas outras pessoas, não só as mulheres. Mas ela foi elaborada especificamente para as mulheres do pós-parto. E aí, como saber se essa mulher tem diástase ou não? Então, lembra que a gente tem um teste. Como é feito esse teste? Você vai colocar os 2 dedos, né, abaixo do umbigo. Mas de que maneira? Você pede para ela, você deita ela em dentro do dorsal, flexiona os joelhos, né, e aí você pede para ela flexionar o pescoço. E aí você apalpa, né? Se passar de 2 dedos, essa mulher tem diástase, tá bom? E quais são os riscos dessa diástase? Fraqueza na parede abdominal, obviamente, instabilidade na postura, dor na lombar, por conta dessa instabilidade na parede abdominal, hérnias do abdômen e a questão estética, porque fica muito estranho, principalmente quando essa diástase é grande, né? E a outra parte, outro fator é a incontinência urinária. Então, a incontinência urinária, essa mulher, normalmente, durante a gestação, ela tem, principalmente no terceiro trimestre. Então, aqui, ó, 31% das mulheres que foram avaliadas nesse estudo, elas tinham incontinência urinária no terceiro trimestre. 3 meses no pós-parto, 11% delas. E 6 meses após parto, 7% delas. No entanto, a gente precisa prestar atenção nos fatores relacionados à incontinência urinária dessa mulher. Então, por exemplo, se ela teve um peso muito alto durante a gestação, ela aumentou, foi acima do peso normal. Então, ela tinha peso normal e passou dos 16 quilos, ganhou 20 quilos. Ou ela já tinha excesso de peso e já ganhou 25, 30 quilos, porque existem essas condições ainda, né? Infelizmente. E aí você aumenta o risco, porque você aumenta o peso não só do feto, mas de toda a gordura corporal em cima do assoalho pélvico. E também se ela teve parto vaginal. Então, o parto vaginal também aumenta o risco de incontinência. Então, essa mulher, durante a gestação, ela precisa fortalecer ali o assoalho pélvico e no pós-parto, ela pode começar já a fazer o Kegel, né, a contração do assoalho pélvico, logo já na maternidade. Então, se tiver fisioterapeuta lá consciente e fizer isso, ela já pode fazer isso já no pós-parto. Acabou o parto, ali 2 horas, 3 horas depois do parto, ela já pode começar a fazer isso. Se não fizer, né, você vai ensiná-la quando ela alcançar as suas mãos, né? Quando ela chegar até você, você vai passar a aplicar esse exercício. E outra, se você souber aplicar o exercício de hipopressivo, o ginástica hipopressiva, ela não só vai fortalecer o abdômen e reduzir
a diástase, mas ela também vai fortalecer o assoalho pélvico. Então, aí mata 2 coelhos, né? E o último item é a questão da retenção de peso corporal. Então, assim, cerca de 20% das mulheres ficam 5 quilos mais pesadas entre 6 e 18 meses após o parto. Isso se ela aumentou não tanto esse peso corporal, né? E aí, por quê? Essa 20% dessas mulheres. Esse é um estudo antigo também, né? 2014. Atividade física inadequada ou inexistente, né? A má nutrição, então, mulheres que comem muitos doces, muitas frituras durante a gestação, elas aumentam demais o peso. E aí o ganho excessivo de peso durante a gravidez. Então, esses fatores levam essas mulheres a reterem mais peso. E aí, a retenção de peso corporal, após uma gestação, é um dos fatores que leva as mulheres à obesidade. Então, muitas mulheres passam a ser obesas após uma gestação. Então, a gente precisa, nós temos alunas mulheres, né? A gente tem que explicar para elas que elas precisam fazer exercício durante a gestação, se elas têm problemas ali com a nutrição, elas precisam buscar uma nutricionista para que ela se alimente de maneira adequada durante a gestação, para que ela não ganhe peso em excesso. E aí, quando ela voltar do parto, né, ela precisa voltar a fazer exercício para perder esse peso que ela ganhou durante a gestação. Quanto ao nível de atividade física, então, a gente já sabe que durante a gravidez, essa mulher vai reduzindo gradativamente o seu nível de atividade física. Então, mesmo as mulheres ativas, elas reduzem essa quantidade de atividade física. Então, de 12,9% passou para 10% no primeiro trimestre, para 8,5% no segundo trimestre e no terceiro trimestre, 6,5%. Né? Então, durante a gestação, apenas 4% dessas mulheres nesse estudo ficaram ativas durante toda a gestação. É muito pouco. Né? De 4.000 mulheres, de 4.500 mulheres quase, apenas 4% fazem atividade física durante toda a gestação. É muito pouco. Então, é importante que você estimule essas mulheres à prática de exercício durante a gestação. E aí, esse estudo bastante interessante mostrou que o incentivo à prática de atividade física a partir do uso do pedômetro, foi bastante importante para essas mulheres. Então, aqui, antes da gestação, essas mulheres aqui, elas faziam 3.000 passos, 3.200 passos, né, por dia. Após 30 dias, elas já passaram, né, a 6.000 passos, aumentaram aí o dobro do que elas faziam. Após 60 dias, aqui é antes da gestação, após 30 dias no pós-parto, 60 dias no pós-parto e 90 dias no pós-parto, esqueci de falar. E aí, antes da gestação, elas estavam com 3.000 passos. Após 30 dias do parto, elas tiveram ali 6.000 passos. 60 dias, 7.000 passos. 3 meses depois, quase 10.000 passos, ou seja, elas quase atingiram o número de passos necessários para ser considerada ativa. Mas isso é bastante importante. Então, a gente já sabe que os 10.000 passos, né, ou 150 minutos de atividade física por semana, né, são considerados imprescindíveis para uma boa saúde, né, para a manutenção da saúde. É lógico, se ela passar a fazer exercício físico mesmo, rotineiramente, né, regularmente, fazer exercícios de condicionamento muscular e condicionamento cardiovascular, é lógico que ela vai melhorar a sua aptidão física, mas a gente pelo menos tem que fazer com que essa mulher passe a melhorar, manter a sua saúde física. Quais são as barreiras a essa mulher fazer exercício? Bom, então a gente já viu lá que as mulheres têm muitas funções e quando ela tem filhos, duplica, triplica essas funções. Então, essa já é uma grande barreira à prática do exercício. Mas o desconforto físico, então as dores lombares, as dores nas costas, nas pernas, nos braços, por conta de carregar o bebê,
movimentos que ela não estava acostumada a realizar, né? Então ela tem muito cansaço e aí a falta de tempo aumenta, né? Muitas vezes a falta de apoio do parceiro ou falta de cônjuge. O isolamento social, então, é uma fase em que a mulher fica sozinha. Normalmente essa mulher fica ali 4 meses, se ela trabalhar, ela fica 4 a 6 meses em casa para cuidar do bebê. Muitas vezes ela não tem nenhuma assistência, né? Não tem empregada e ela fica isolada. Então é um momento bastante complicado, até em questão a questão da depressão no pós-parto. A questão da responsabilidade familiar, então ela sabe que ela tem que cuidar do bebê, ela está em casa, então ela vai querer cuidar de todas as coisas, né? Alimentação e a limpeza e arrumação da casa. A falta de dinheiro, muitas vezes também, e esse estudo também apontou a insegurança da vizinhança. Então, para ela sair, muitas vezes ela vai ter que sair com o bebê e aí ela sente medo de sair sozinha com o seu bebê. Quais seriam os benefícios do exercício no pós-parto? Bom, manter a aptidão física cardiorrespiratória, né? Se ela já fazia exercício durante a gravidez, ela já conseguiu manter e aí ela pode melhorar ainda essa aptidão cardiorrespiratória. Melhorar ou promover a perda de peso corporal. Então, ela melhora o controle de peso, então ela consegue controlar melhor esse peso, ou ela pode perder peso realizando exercício físico. Melhorar o humor, obviamente, e reduzir a depressão e ansiedade. São ótimos benefícios para essa mulher no pós-parto. E quando que ela pode retornar? Então, a primeira coisa é a questão da liberação do médico. Então, a gente não pode, ela não pode realizar exercício sem o médico saber que ela vai fazer. A mesma coisa durante a gestação. A grávida só pode fazer exercício se ela tiver uma liberação médica e no pós-parto do mesmo modo. E aí nós temos o retorno ao exercício vai ser diferente para cada tipo de parto. No parto vaginal, entre 30 a 45 dias. Então ela tem um retorno melhor quando ela tem um parto vaginal. E o parto cesárea, de 45 a 60 dias. No entanto, a gente precisa da liberação do médico, e aí o médico pode optar apenas por 60 dias, tanto no parto vaginal como no parto cesárea, tá? Isso tem mudado bastante, principalmente se essa mulher insistir, dizer, né, que ela já fazia, que o professor dela, né, o profissional que atende a ela, é um profissional competente, especializado, então aí os médicos ficam mais tranquilos em liberar essa mulher mais rápido. E a amamentação, né? Então, existem muitas dúvidas em relação à amamentação. Existe um estudo bastante antigo que mostrava que o exercício físico, né? As mulheres que faziam exercício físico intenso durante a gestação, o leite poderia ter ácido lático e aí esse bebê parar de não recusar o leite, né, o peito, porque está com gosto diferenciado. Então, é um estudo bastante antigo, a gente não sabe ao certo como foi realizado. É uma intensidade, talvez, pelo que eu me lembro, era uma intensidade que dificilmente uma mulher no pós-parto vai trabalhar. Então, o que se sabe hoje é que o exercício moderado a vigoroso não afeta nem a quantidade, que era uma outra problemática, ou a composição do leite materno. Então, nem a quantidade de leite e nem o que vai ter nessa composição desse leite. Mas, preste atenção, desde que haja uma ingestão alimentar e líquida, né, hídrica, adequada por essa mãe. Então, a mãe que faz exercício, ela precisa se alimentar direito e beber muito líquido, para que ela possa ter uma formação de leite adequada, de tanto a quantidade quanto a sua composição, ok? Então, muitas mulheres querendo emagrecer muito, né, no pós-parto, elas acabam perdendo um pouco essa questão da alimentação e ingere menos do que necessita,
né? E acaba então bebendo menos líquido do que precisa também e acaba não conseguindo amamentar esse bebê de maneira adequada, né? Lembre-se que ela precisa amamentar esse bebê por pelo menos 6 meses e apenas o leite, nem água ela precisava dar para esse bebê. Precisa dar para esse bebê se ela tiver uma quantidade adequada de alimentação e de ingestão hídrica. Quanto às recomendações, então iniciar esse programa de atividade física de baixa intensidade, incluindo caminhada, o fortalecimento do assoalho pélvico e os exercícios para os músculos abdominais. Lembre-se que exercício para músculo abdominal não necessariamente é a flexão no tronco. A gente pode fazer as pranchas ou a ginástica hipopressiva. E o uso do pedômetro, como a gente viu, também é um ótimo estímulo para ela retornar a essas atividades. Então, você vai voltar a esse programa, ele vai ser, o retorno, ele é gradativo, não é parar de onde ela começou. Olha, antes de você engravidar, você fazia desse jeito, então a gente vai começar assim. Não, ele vai iniciar gradativamente. Então, mesmo as mulheres que eram muito ativas antes da gestação e realizaram o exercício durante a gravidez, essa mulher ela reduziu a intensidade durante a gravidez, ela não manteve a intensidade e muitas vezes nem a frequência. Ou seja, ela diminuiu a sua capacidade física. Ou seja, precisa retornar de maneira gradativa, abaixo dos níveis que ela fazia antes. Essas são recomendações mundiais, né? Então, Austrália, Canadá, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, todos eles fazem essas recomendações. E as atividades com o bebê? Então, hoje a gente tem diversos programas, né? Ou com o bebê, ou com o bebê, né? Ou o bebê sem o sling, né? Ou com o sling. São bastante interessantes. A minha única preocupação é a questão de você fazer o bebê como uma carga, que eu acho, na minha opinião, sincera, que é um absurdo. Você colocar o bebê como se fosse uma carga, né? Esse momento de atividade física com esse bebê é um momento que muitas vezes essa mãe, né, principalmente o personal, vai à casa dessa mulher e essa mulher não tem com quem deixar o bebê. Ou o bebê está chorando muito e ela não consegue deixar esse bebê. Ou as mães que realmente não querem que o bebê fique longe dela. Então, você pode optar, né, por fazer algumas atividades com o bebê. Ou ter um momento do programa em que você, né, traga o bebê para realizar alguns exercícios, né? Então, é um momento ali de intimidade entre mãe e bebê. E não usar esse bebê para o aumento de carga muscular, né? Eu acho bastante complicado isso. Mas é uma atividade bastante interessante. Existem bastante programas, né, com o bebê. São bem bonitos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ligado aí um clique, né? Para você mais uma forma de você atender, né? Mais um nicho do mercado, né? Para você prestar o seu atendimento. Lembre que pouquíssimas pessoas têm conhecimento e especialização nessa área. Tem muita gente curiosa nessa área, querendo trabalhar com grávidas e mulheres no pós-parto. Então, para você, né, nós temos aí um curso específico, só de prescrição de exercícios no pós-parto, de 12 horas, tá? Então, você pode fazer o curso completo, que vai ter a prescrição de exercícios na gestação especial, gestação e pós-parto nas mulheres atletas e a prescrição de exercícios no pós-parto, que são de 60 horas. Ou você pode fazer os cursos separados e nós temos o curso de pós-parto de 12 horas, ok? Então vai lá, acessa www.metodogerar.com.br. Um abraço, até mais!